Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o martírio de dois homens, São Fabiano e São Sebastião. São Fabiano, Papa; São Sebastião, um militar. Então, hoje vamos fazer uma pequena reflexão sobre São Sebastião, mas lembrando também que é o dia de São Fabiano. Ambos, mártires, derramaram seu sangue por amor a Cristo. Então é sempre uma riqueza e uma alegria celebrar homens, mulheres e crianças que amaram mais a Deus que a si mesmos, que obedeceram mais a Deus que aos homens, como diz a oração coleta de hoje. Isto é, obedeceram mais à vontade do Senhor do que à vontade dos homens, que pode ser expressa pelos homens exteriores, como também pelo homem interior, quando em nós percebemos uma vontade e resolvemos fazer outra vontade, porque aquela outra vontade é a vontade do outro, do Santo de Deus. Muito bem. São Sebastião, ele era militar de alta patente, muito considerado do imperador, porque era próximo do imperador, só que não era sabido que ele era cristão. O imperador não sabia, e ele se aproveitava do seu cargo para ajudar os cristãos que eram presos. Quando os cristãos eram presos, ele como cristão, mas ninguém sabia, ele tentava de alguma maneira facilitar e até mesmo soltar aqueles que eram presos por causa da sua fé. É sempre interessante lembrar, recordar que houve um tempo e ainda há em outros lugares do mundo em que ser cristão é crime, em que a dificuldade para participar do santo sacrifício consiste em colocar a própria vida, a liberdade e os bens em risco, enquanto para nós a dificuldade é a preguiça e o sono. Vocês veem que a diferença, ela é escandalosa, ela nos deixa envergonhados, enquanto a nossa dificuldade é talvez um pouquinho da distância, mas dificuldade mesmo é a preguiça e o sono. Para esses nossos irmãos, e ainda hoje em alguns lugares do mundo, a dificuldade de ser cristão, de ir à missa, era porque, se fossem descobertos, eles perderiam tudo. Eles perderiam os bens, eles seriam presos se não renegassem aquela fé, e poderiam até, como muitos o foram, poderiam ser mortos, porque são cristãos, porque eram cristãos. Então, meus santos, quando nós olhamos para os cristãos do passado e para alguns cristãos que hoje sofrem por causa da fé, e olhamos para nós, devemos bater no peito e pedir a Deus misericórdia. Devemos bater no peito e pedir a Deus perdão, porque nós sofremos muito pouco. Nós temos a honra de sofrer por nosso Senhor, e aquilo que nos é hoje pedido para que nós testemunhemos a nossa fé é algo infinitamente menor do que aquilo que já foi pedido a outros irmãos na fé, a outros irmãos católicos. Pois bem, então São Sebastião era militar, vivia às escondidas a sua fé. Podemos aqui imaginar as estripulias que ele precisava fazer para participar da missa, para receber a Eucaristia, para receber aquelas graças que nós tão comum e facilmente recebemos a cada dia, se quisermos. Então,
Até que um certo dia, São Sebastião foi descoberto como cristão, e o imperador, que gostava dele, tentou com promessas e depois com ameaças dissuadi-lo de sua fé. Isto é, convencê-lo de que ele deveria, seja pelas promessas de uma patente superior, de uma facilidade maior, ou pelas ameaças que ele sofreu, o imperador tentou fazer com que ele renunciasse à sua fé. E ele responde com esta oração, com esta frase que nós ouvimos na oração de hoje, da missa de hoje, que é uma frase de São Pedro, né? Lá nos Atos dos Apóstolos: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Mas aqui, meus santos, eu gostaria que vocês entendessem a palavra homens como toda a realidade imanente, toda a realidade da terra, toda a realidade material que nos requisita atenção e entrega. Então, quando nós ouvirmos importa primeiramente obedecer a Deus que aos homens, entendamos, importa primeiramente obedecer a Deus que a toda a realidade material. Então importa primeiramente fazer a vontade de Deus do que a minha. Importa primeiramente fazer a vontade de Deus do que corresponder, satisfazer as minhas necessidades. Importa primeiramente agradar a Deus, que é agradar a minha namorada, ao meu namorado, a quem quer que seja. Eu conversava por esses dias, nem me lembro quando, ótimo, né? É muito bom quando a gente dá um exemplo do qual a gente não se lembra das pessoas mesmo. Eu não me lembro das pessoas. E eu conversava, não me lembro mais se era com um homem ou com uma mulher. O caso eu me lembro, porque eu já aconselhei isso em outras vezes. E o rapaz ou a moça que estava namorando, se lamentando comigo, porque o namorado, a namorada, isso. O rapaz estava conversando comigo e reclamando que a namorada o requisitava para uma maior intimidade com ele, e ele dizia não, que ele queria viver a fé, ele queria ser cristão, ele queria testemunhar a sua fé, e ele dizia não, e ela, talvez sem uma maldade consciente, mas movida por maldade, sem dúvida movida pelo pecado, dizia: mas você não gosta mais de mim? Você não me ama mais? Que você não quer mais me conceder tais intimidades? E ele ficou naquela crise interior, e eu dei a ele esse ótimo conselho. Disse: meu santo, quando ela disser isso, você com jeito, você vai dizer assim: eu gosto de você, mas eu gosto mais de Deus. Eu gosto de você, mas entre deixar você triste e deixar Deus triste, você vai ficar triste, mas eu não vou entristecer a Deus. Isso vale tanto para ele dizendo para ela, ou vice-versa. Isto é, termos essa consciência que importa obedecer a Deus que aos homens, agradar a Deus que aos homens, fazer a vontade de Deus, mesmo que isso seja ir de encontro, ir contrariamente à vontade dos homens, sejam homens aqui uma outra pessoa, seja a minha vontade ou sejam realidades materiais, mas que eu devo estar consciente de que é a Deus que eu devo honrar com a minha vida, é a glória de Deus que eu devo buscar com a minha vida, não a minha glória e nem a glória dos homens, mas a glória de Deus. Como diz São Paulo, Cristo será glorificado no meu corpo, seja por minha vida, seja por minha morte. Ou, como os santos gostavam de dizer, tudo para a maior glória de Deus. Então, até o seu namoro, o seu trabalho,
Os seus amigos devem ser para a maior glória de Deus. Se o seu namoro, se o seu trabalho, se os seus amigos não são para a maior glória de Deus, eles devem ser renunciados. E isso não é porque o padre radical está falando. Nosso Senhor disse que quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu emprego, seu amigo, sua amiga, seu namorado ou sua namorada, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é assim que nosso Senhor diz? Então quem ama mais qualquer coisa, seja ela uma pessoa, seja ela uma realidade simplesmente material, eu amo o meu conforto, eu amo os meus prazeres, ao ponto de eu colocar em risco a Deus, a realidade de Deus na minha vida, isto deve ser renunciado. Padre, mas eu não tenho forças. Então você precisa rezar. Porque é verdade, nós por nós mesmos não temos força de fazer o que é certo. A fé, no primeiro passo, nos mostra o que é certo, mas nem sempre fazemos aquilo que sabemos que seja certo. São Paulo já nos ensinou: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer. Você vê o que deve ser feito, mas não faz. Então o que é que você deve fazer? Dobrar os joelhos e pedir que aquele que opera em nós o querer e o fazer nos conceda esta graça. Preciso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, para mim isto é impossível. Meus santos, morrer por Cristo é impossível, humanamente falando. Morrer por Cristo, por esses dias, eu fui ao dentista, e aí ele foi fazer um tratamento e perguntou: com anestesia ou sem? Eu resolvi sem. Quando começou, disse: para, com anestesia, e ponha muita, entendeu? Quando eu senti aquela dorzinha, eu senti uma vergonha imensa, isto é, meu Deus, imagine os mártires. Mas os mártires têm a graça, meu. Eu aqui, deu põe anestesia, porque doeu, quando eu senti aquela pinicada, que foi até o profundo do meu ser, eu digo: anestesia, doutor, mas vai ficar com a boca, pensa, eu digo: não tem problema, eu saio daqui segurando a boca, não tem problema, pode dar anestesia. Então, meus santos, humanamente nós não temos a graça de morrer por Cristo, isso é uma graça de Deus. Então, se nós olharmos esses santos e apenas ficarmos admirando, nós não iremos passar disso. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos: Senhor, concede-me a graça de repetir na minha vida uma atitude semelhante. Concede-me a graça de te amar mais do que a mim, de te amar mais do que as coisas, de querer fazer mais a tua vontade do que qualquer outra vontade que possa passar pelo meu coração. Concede-me, Senhor, esta graça. Pois bem, então, São Sebastião foi preso. É claro que ele não renunciou à sua fé. Amarraram-lhe numa árvore e flecharam-lhe o corpo, mas ele não morreu, e o abandonaram. Só que ele não morreu. Eu sei que a arte renascentista o popularizou flechado, né? Mas não foi ali que ele morreu. Uma senhora cristã foi recolher o corpo para sepultá-lo e viu que ele estava vivo ainda e cuidou dele. Quando ele recuperou as forças, o que foi que ele fez? Ele fugiu para bem longe, né? Nada. Ele voltou para o imperador para evangelizar o imperador. O imperador era amigo dele. Não tinha fé. Voltou para dizer: Senhor imperador, o que o Senhor está fazendo com os cristãos é mal. E se o Senhor não se converter, o Senhor se perderá por toda a eternidade. E o imperador mandou matá-lo a pauladas. E aí ele morreu de fato, esmagado sobre porretes, e foi sepultado. Meus irmãos, São Sebastião é um dos santos mais antigos e mais populares em toda a igreja. Em toda a igreja. Santo Ambrósio, aquele bispo que foi instrumento de Deus para a conversão de Santo Agostinho. Santo Ambrósio, no século IV, isto é, 300 e alguma coisa,
Santo Ambrósio já falava a respeito de São Sebastião. Numa homilia a respeito dele, Santo Ambrósio diz: assim o diabo envia muitos dos seus servos para moverem perseguições, não apenas interiormente, mas exteriormente, àqueles que se dispõem a seguir o Senhor. Quando nós nos dispomos a seguir o Senhor, não tenhamos dúvidas que o inimigo enviará perseguidores exteriores e interiores, perturbações internas, inquietações, medos irracionais, para que nós abandonemos aquele primeiro propósito de servir a Deus com generosidade, de servir a Deus com radicalidade, de seguir a Deus à maneira dos santos, com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência. Quando nós nos dispomos, tomamos esta primeira atitude, o diabo envia então dificuldades externas, pessoas que nos serão contrárias, e dificuldades internas, inquietações, problemas que nos dissuadam, que nos desanimem a continuar naquele propósito. E Santo Ambrósio cita aquela passagem de São Paulo a Timóteo, Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que querem levar uma vida santa e fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, meus santos, se a sua vida estiver muito tranquila, agradeça a Deus, mas fique de orelha em pé. Será mesmo que eu estou no caminho certo? Se a sua vida estiver tudo muito em paz, primeiramente agradeça, pode ser dom de Deus, mas fique com a orelha em pé. Será, meu Deus? Porque esse não é o distintivo do cristão. O distintivo do cristão é a luta, é a perseguição, é a batalha, porque eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. No mundo tereis tribulações, mas coragem, vencei o mundo. Então, Senhor, repito, pode ser um momento, uma graça especial de nosso Senhor, receba com alegria, louve a Deus, mas fique com a orelha em pé, com os olhos bem abertos, porque pode ser que você esteja em paz, mas porque se afastou do caminho do Senhor, saiu da arena, saiu lá do combate, se afastou do Senhor, o inimigo também não se importa mais, porque de alguma maneira você já está no caminho dele. Todos, repito, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que querem levar uma vida santa e fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Disse, aí retoma Santo Ambrósio, disse todos, sem exceção. Pois quem de fato poderia ser excetuado se até o próprio Senhor suportou os tormentos das perseguições? Se até o próprio Jesus foi perseguido tanto interiormente no deserto, como exteriormente pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Se isto aconteceu ao galho verde, o que não acontecerá ao seco? Se isso aconteceu ao mestre, por que não nos acontecerá a nós, discípulos? Continua Santo Ambrósio, e com ele eu termino. Quantos há que as ocultas todos os dias são mártires de Cristo e proclamam que Jesus é o Senhor? Isto é, quantos, meus santos, que sofrem o martírio, não necessariamente o martírio de sangue, derramando o seu sangue, mas o chamado martírio branco, o martírio da vontade, o martírio dos desejos, o martírio da renúncia de si mesmo, o martírio das humilhações, das renúncias, das penitências que nós abraçamos livremente e com amor. E com isso nós vamos matando em nós o homem velho e deixando crescer cada vez mais o homem novo, Cristo ressuscitado.
que hoje, meus santos, nesta sexta-feira, que é um dia penitencial, supliquemos a Deus por intercessão de Nossa Senhora, este dom que a igreja pediu para nós no início da oração coleta, o dom da fortaleza, para que nós tenhamos a graça, a coragem de obedecer a Deus, primeiramente, que aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.